personagem da história de hoje se chama Herbert Richard Jr. Pois é, não é esse que você pensou, não. Filho de um médico anestesista que percebeu que seu garotinho na adolescência começou a apresentar um comportamento bem bizarro. Foi por isso que o Dr. Herbert e sua esposa levaram o filho Herb para uma avaliação médica que revelou que o menino era esquizofrênico e também sofria de transtorno de personalidade múltipla. Mas os pais do Herb falharam miseravelmente em procurar um tratamento adequado para ele. E por isso, quando esse relato chegar no final, vocês vão entender por que os pais do Herb, com certeza, se pudessem, voltariam no tempo para poder tratar adequadamente a doença mental do filho. E nós, claro, iremos acompanhá-los nessa viagem insólita até 7 de abril de 1947. Eu sou o Marco, sejam bem-vindos ao Insólito. Se puder e quiser, entre para o nosso clube de membros, isso faz uma diferença danada aqui nas produções dos conteúdos, tá bom? Agora a Jéssica, nossa inscrita lá de Angola, vai dar um recadinho para vocês e eu já volto com o começo da história. Olá, abduzidos, sejam bem-vindos ao Insólito. Eu sou a Jéssica, sou de Angola. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo do YouTube. E se puder, deixa algum comentário no nosso espaço terapêutico. É isso, recados dados, vamos aos fatos. Herbert Richard Jr. nasceu em 7 de abril de 1947 e, como falamos, ele era o filho do Dr. Herbert e também da Elizabeth Baumeister. A família vivia em Indianápolis e, como o pai exercia a profissão de médico anestesista, nós podemos supor que eram bem favoráveis ali as condições de vida dos 4 irmãos, filhos do casal. Com o passar dos anos, o sucesso do Dr. Herbert tornou possível que a família se mudasse para uma área bem rica ali de Indianápolis, uma região chamada Washington Township. Não existe nada de anormal na família que tenha sido noticiado, então se pressupõe que as crianças tiveram uma infância bem tranquila, ou seja, nada daquele clichê, alcoolismo, abusos ou problemas domésticos graves. Muito bem, agora então vamos acelerar um pouco o tempo e avançar 15 anos após a chegada ao mundo do Herbert Jr. E é nesse período que as coisas estranhas começam a acontecer. O garoto foi descrito como obcecado por coisas vis e nojentas. Ele passou a demonstrar um senso de humor macabro e pareceu perder a capacidade de julgar o certo do errado. Claro que essa mudança foi percebida não só na família, mas também dentro do ambiente escolar, onde episódios bizarros e próximos uns dos outros chamaram a atenção da direção da escola, que convocou os pais do Herb. O rapaz, vejam só, urinou na mesa da professora, colocou um pássaro morto na mesa de um dos professores e nas aulas ele era inadequado e explosivo com seus professores. A repercussão disso tudo foi bem ruim e certamente as conversas dele com seus colegas também estavam sendo afetadas por aquilo que acontecia dentro de sua mente e nas suas emoções. Assim, os amigos se afastaram dele, isolando Herb e seu comportamento mórbido, e provavelmente isso foi causado também pelo medo que os outros adolescentes passaram a sentir dele. Em algum momento, a situação se tornou insustentável e os pais foram obrigados a tomar uma atitude. Assim, Herb foi levado para uma consulta com um psiquiatra que diagnosticou que o adolescente era esquizofrênico e sofria de transtorno de personalidade múltipla. Um diagnóstico bem pesado, mas que não provocou nem internamento e nem tratamento, pelo menos nada que tenha sido registrado. Quem sabe o pai, por ser médico, tenha feito alguma coisa de maneira discreta, digamos. Algumas fontes sugerem que o Herb foi submetido a eletrochoque, mas isso não é um fato confirmado. Vale esclarecer também que nos anos 60, a eletroconvulsoterapia foi o tratamento mais comum para a esquizofrenia, com a maior parte dos pacientes internados. Os choques administrados várias vezes ao dia não tinham a intenção nem a pretensão de curar os doentes, eram apenas uma maneira de mantê-los sob controle e dóceis dentro dos hospitais psiquiátricos. Contudo, na década de 1970, a terapia medicamentosa mais humana e produtiva ganhou força entre os especialistas. Foi comprovado que inúmeros pacientes adequadamente medicados
poderiam levar uma vida bastante normal. Enfim, o que se menciona é que a família entrou em negação e que eles não procuraram tratamento para o filho. Diante disso, para nós, dentro do universo True Crime, o caminho mais óbvio é que os problemas mentais não tratados do Herbert o levassem à violência e à crueldade. Alguém discorda? Muito bem. O garoto terminou o ensino médio com algumas ressalvas. Suas notas eram aceitáveis, mas seu comportamento definitivamente não. Direcionaram Herb então para a prática esportiva, mas ainda que ele fizesse parte do time de futebol e tivesse muita energia para ter um bom desempenho em campo como jogador, ele permaneceu socialmente isolado até concluir a escola. Plot twist. Pois é, como vocês sabem, um plot twist é uma mudança radical na direção esperada ou prevista do enredo de uma história, não é? E foi justamente isso que o Herb fez na sua própria vida. Quando todo mundo esperava que ele fosse fazer uma bagunça de sangue e corpos espalhados, o rapaz seguiu mais ou menos o curso natural da vida adulta. Ele entrou na faculdade e se casou. E para o nosso episódio, as duas informações a seguir são bem importantes. Vejam só, em 1965, com 18 anos de idade, ele entrou na Universidade de Indiana, mas não se adaptou ao sistema de vida da universidade, por isso ele desistiu. Porém, o pai dele insistiu que o filho prosseguisse os estudos. Assim, 2 anos depois, em 67, o rapaz retornou ao curso superior e estudou anatomia. Novamente, ele desistiu antes do fim do semestre. Entretanto, naquele período, ele conheceu uma garota chamada Juliana Saiter. Ela era professora do ensino médio e, naquele ano de 1967, ela estava na mesma universidade que o Herb. Eles começaram então a namorar e descobrir que tinham muitas coisas em comum. O posicionamento político deles era semelhante e ambos compartilhavam o sonho de terem o próprio negócio. 2 empreendedores. Resumo de tudo, em 1971, eles se casaram. Nesse período, a gente precisa saber também que 6 meses após o casamento, por razões desconhecidas, o pai de Herbert encaminhou o rapaz para uma internação em um hospital psiquiátrico, onde ele ficou por 2 meses. Mas isso não afetou o casamento, pois a Juliana era muito apaixonada pelo marido, mesmo com as estranhezas dele, digamos. Pois não vamos esquecer que o Herb era um esquizofrênico à deriva, sem tratamento médico adequado. Muito bem, depois disso, o pai do Herb acabou conseguindo para ele um emprego em um jornal esportivo. As fontes do caso relatam que nesse episódio eles utilizavam palavras bem bonitas para dizer que esse emprego de baixa responsabilidade não deu certo. O Herb era totalmente inadequado ao tratar os colegas e superiores. Ele mesmo optou por um novo caminho e foi trabalhar em um órgão governamental que administrava o registro de veículos automotores e também o licenciamento de condutores. Ou seja, galera, uma espécie de Detran lá de Indianápolis. O que poderia ter sido uma boa oportunidade na vida do Herb, não foi. Ele representou o papel de autoritário e agressivo com seus colegas de trabalho, atacando o pessoal sem motivo, como se ele estivesse representando um supervisor durão, para impressionar e ganhar pontos com isso. Mas, aos olhos dos outros funcionários, ele era no mínimo excêntrico e uma pessoa de difícil convivência. Certa vez, ele enviou para todos os seus colegas, como cartão de Natal, uma foto dele mesmo de um outro homem vestidos de drag queen, o que na época não foi muito bem visto, afinal, ninguém tinha muita amizade assim com ele para ver e interpretar isso aí como uma brincadeira legal. Com isso, ele só conseguiu colocar mais um prego no próprio caixão, passando de excêntrico para maluco. E pode até parecer surpreendente, pois mesmo com todos esses problemas que ele criava em sua vida profissional, ele acabou ficando lá nessa empresa por 10 anos até ser promovido a diretor. Mas vocês querem saber como acabou esse período? Bom, ele, de maneira totalmente imatura, urinou em uma carta endereçada ao então governador de Indiana, Robert D. Orr. Mas como isso foi descoberto, nós não sabemos, mas deu ensejo para que ele fosse apontado como responsável pela urina encontrada meses antes na mesa do seu gerente. E olha, caso alguém soubesse das histórias dele, lá do tempo de escola, quando ele também urinou na mesa da professora, o mistério teria sido solucionado rapidamente, não é? Muito bem,
Essas ações levaram à demissão de Herbie em 1986. Agora vamos voltar um pouco no tempo, retornando para 1971, o ano do casamento de Herbie com Juliana e ano da internação temporária dele no hospital psiquiátrico. Durante 9 anos, o Herbie e a Juliana não tiveram filhos. Ela trabalhava e sustentava a casa nos períodos em que ele estava desempregado. Então as crianças vieram: Marie em 1979, Eric em 1981 e Emily em 1984. Durante a década em que Herbie trabalhou no departamento de veículos de Indianápolis, as coisas pareciam estar indo muito bem. Por isso, a Juliana largou seu emprego e se tornou mãe em tempo integral. Mais tarde, com a reviravolta da demissão dele, a mulher foi obrigada a novamente entrar no mercado de trabalho e suprir as necessidades financeiras da família. Ao longo de todos esses anos, o Herbert Richard Jr. foi um pai carinhoso e companheiro dos filhos. O que a Juliana não sabia era que, enquanto ela e os filhos estavam ocupados nas suas rotinas, o seu marido Herbie ficava muito tempo ocioso. Foi quando ele começou a beber e frequentar bares gays, ou seja, iniciando ali um vício perigoso e uma vida dupla, coisas que trariam consequências bem ruins para todos. Tanto isso é um fato que consta que em setembro de 1985, o Herbie foi acusado de um atropelamento enquanto dirigia bêbado. 6 meses depois, ele respondeu na justiça por roubar o carro de um amigo. Supostamente ele foi absolvido dessas acusações, mas eram indícios de que as coisas estavam saindo do controle. Ao mesmo tempo, ele pulava de emprego em emprego até começar a trabalhar em um brechó. No início, o Herbie considerou o trabalho abaixo da sua capacidade, mas então ele percebeu que esse era um negócio com um imenso potencial lucrativo. Nos 3 anos seguintes, então, ele se concentrou em aprender tudo sobre esse assunto. Foi então que em 1988 Herbie pegou emprestado de sua mãe o valor de $4.000 para abrir um brechó em sociedade com a Juliana, sua esposa. O nome escolhido para o empreendimento comercial foi Save a Lot. Esses $4.000 iniciais, esse capital, digamos, foi utilizado para abastecer a loja deles com roupas, móveis e outros itens usados de qualidade. Uma porcentagem do lucro desde o início foi destinada a uma organização de amparo social de crianças de Indianápolis. Os negócios cresceram. Logo no primeiro ano, as coisas foram tão bem que o casal abriu uma segunda loja. Em apenas 3 anos, eles podiam ser considerados como ricos. Mas onde então estavam escondidos o transtorno de personalidade múltipla e a esquizofrenia durante esses anos? Bom, daqui a pouco talvez vocês recebam algumas pistas sobre isso. Pois bem, o que nos interessa saber por hora é que o pai de Herbie faleceu nessa época, e isso de certa forma era ruim porque o homem exercia uma influência positiva sobre o filho. Herbie e Juliana trabalharam juntos. Era bom para os negócios, mas era péssimo para o relacionamento familiar. Desde o início da sociedade, Herbert era um grosseirão com a mulher, fazendo dela uma funcionária oprimida por gritos e ofensas. Ele fez o que pôde para manter a paz e as aparências, mas isso com o tempo destruiu o casamento e eles se separaram diversas vezes, vivendo um relacionamento terrível dentro de casa. E sim, nós precisamos falar para vocês sobre a casa da família. Em 1991, o casal se mudou com os 3 filhos para sua casa dos sonhos, um imenso rancho onde poderiam criar cavalos até. O imóvel estava localizado no lado mais sofisticado de Indianápolis, no condado de Hamilton. E a propriedade impressionava pelo tamanho e pela beleza, incluindo uma sofisticada piscina coberta. Apesar das lojas Save a Lot serem reconhecidas pela higiene e organização dos produtos, a casa da família ficou marcada pela desordem interna e pelo abandono dos jardins e terrenos. A limpeza com certeza não era uma prioridade. A exceção era a casa de piscina, onde não faltavam bebidas no bar e a decoração era extravagante, ou maluca mesmo, digamos, com manequins de lojas vestidos e colocados de uma maneira a compor o cenário de uma festa luxuosa na piscina. Quanto mais avançavam os problemas matrimoniais entre Herbie e Juliana, menos tempo o casal ficava perto. A mulher de Herbie e as crianças passavam muito tempo com a mãe dele, que agora era viúva e também morava numa super casa. Vocês estão lembrados disso, não é?
Herbert Richard Jr. se dividia entre a gestão de suas lojas, seu papel social importante na comunidade, como um homem generoso com os projetos sociais locais. E no mais, ele curtia o conforto e a privacidade da sua casa. Dupla personalidade, até nesse sentido, não é? Olha só, a expressão esqueleto no armário vem do inglês e faz referência a segredos pessoais, segredos ruins, que precisam estar bem escondidos e guardados. Mas às vezes eles saem das sombras e assustam os desavisados. Agora a gente vai então para 1994, o ano em que um esqueleto pulou do armário do Herbert Richard Jr. Mas não foi na forma de uma metáfora não, viu? Eric, o filho de 13 anos de Herbert e Juliana, estava brincando perto de umas árvores no terreno da casa onde eles moravam, quando de repente o garoto deu de cara com um esqueleto humano parcialmente enterrado. Apavorado, ele mostrou o achado para sua mãe, que por sua vez mostrou para o marido Herbert. O Herbert tranquilamente explicou que era uma herança do pai, médico, como vocês lembram, um cadáver utilizado para pesquisa e que tinha ficado abandonado na garagem do pai até o Herb encontrá-lo. Então, não sabendo exatamente o que fazer com aquilo, ele enterrou na propriedade. A explicação naquele momento foi aceita, mesmo sendo duvidosa e absurda. Além desse sinal de alerta, os negócios das lojas não prosseguiram com o mesmo êxito, isso devido às ausências e às atitudes do Herb, sempre grosseiro com clientes e funcionários. Na verdade, Herb se afundava cada vez mais no alcoolismo e sua esposa tentava fazê-lo mudar e salvar os negócios da família. Bem, agora rumo aos fatos explicitamente criminais do nosso relato, precisamos mencionar um tal Virgil Vandagriff, que também era um empreendedor, só que de outro segmento. O Sr. Virgil era um xerife aposentado que fundou uma empresa privada de investigação e o seu trabalho era especializado na procura de pessoas desaparecidas. Lá por junho de 1994, esse investigador foi contratado pela mãe de Alan Broussard, um rapaz gay de 28 anos que estava desaparecido. Quase uma semana depois, o Sr. Virgil recebeu uma ligação de outra mãe, igualmente angustiada com o sumiço do seu filho. Ele era Roger Goodlett, que tinha 32 anos e também era gay. Não foi fácil estabelecer semelhanças entre os casos e iniciar as investigações pelas boates da região. Mais do que isso, o policial aposentado levou os cartazes com as fotos dos rapazes e mostrou em muitos locais onde a vida noturna de Indianápolis acontecia. O tempo que foi gasto e as respostas negativas não desanimaram Virgil, que prosseguiu no seu trabalho de detetive, e isso meio que rapidamente se tornou conhecido. Ou seja, muita gente sabia do policial aposentado fazendo perguntas e pregando cartazes de pessoas desaparecidas. Então, um belo dia, ele recebeu um telefonema de um editor de uma revista local que mencionou que havia uma lista bem expressiva com nomes de homens jovens que haviam evaporado, mas que por serem todos gays, aparentemente não eram prioridade da polícia. Esse assunto pareceu ao detetive muito sério, tipo a ponta de um iceberg. Virgil Vandagriff sentiu a existência e a atuação criminal de um predador. E como vocês bem sabem, quando um predador caça, sempre alguma presa consegue escapar com vida. E foi isso que aconteceu. Um homem sob o pseudônimo de Tony tinha uma história interessante para contar ao detetive. Esse rapaz relatou que estava em um clube gay quando notou um cara muito interessado no cartaz do desaparecimento de Roger Goodlett. Eles começaram então a conversar, mas o assunto da vítima desaparecida não rolou. O homem se apresentou e disse que era paisagista. Ele convenceu Tony a sair do bar com ele, para ficarem mais à vontade. O Tony até poderia aceitar um relacionamento íntimo, mas ele queria mesmo é saber de Allen Wayne Broussard e Roger Allen Goodlett, os rapazes que estavam desaparecidos, que tinham desaparecido na verdade misteriosamente em junho e julho de 1994. O tal paisagista misterioso levou o Tony para passar a noite em uma casa. Na verdade, o encontro íntimo ocorreu na área da piscina da grande casa, que possuía então uma decoração muito extravagante. O anfitrião, que para nós já não é mais tão misterioso assim, contou ao Tony uma história de ser hóspede naquele local.
Enfim, rolou uma bebida estranha e drogas pesadas que Tony recusou. As intimidades então entre os homens envolveram uma tentativa de asfixia que certamente teria matado Tony se ele não fosse maior e mais forte que o seu anfitrião. Pesou ao seu favor também ele não ter bebido, pois supostamente a bebida continha algum medicamento que o deixaria sem conseguir pensar claramente e se defender. Tony então saiu com vida desse encontro macabro e com a certeza de que tinha muita sorte. Como ele estava obcecado então pelo desaparecimento de seu conhecido Roger, o Tony procurou a polícia e o FBI para narrar toda essa história, mas as autoridades desconsideraram suas informações. Agora, Insoliders, vamos fazer convergir nossas histórias. Tony não conhecia Indianápolis. Ele não sabia onde era a casa da piscina, lugar no qual ele não perdeu a vida por um tris, mas ele tinha observado detalhes, alguma coisa do veículo e da placa, também o nome da casa que estava no portal de entrada e outros detalhes da arquitetura. Todas essas informações foram anotadas e por meio do veículo do suspeito, que ele reviu por acaso meses depois, é que o Sr. Virgil Vandagriff chegou ao nome e ao endereço de Herbert Richard Jr. Mesmo que a polícia se negasse a investigar Herbert em associação com o caso dos homossexuais desaparecidos, as mães das vítimas souberam que ele era suspeito e foram conversar com ele, lá na casa dele. Também falaram com Juliana e fizeram muita pressão nas autoridades exigindo que o caso dos filhos delas, sumido sem a polícia dar o mínimo de atenção, fosse levado a sério e que o Herbert fosse oficialmente investigado. Mas nada conseguiram. As mulheres estiveram também na loja do Herbert, deixando o homem tão encurralado que ele sofreu um colapso mental, mas não sabemos se ele chegou a ser internado. Para Herbert, depois disso a situação foi ladeira abaixo, com os acontecimentos saindo totalmente do controle de suas mãos. As lojas foram à falência e o Herb e a Juliana perderam o prestígio social que possuíam. Talvez prevendo o pior, a mulher pediu divórcio e logo depois, talvez com a orientação jurídica, ela contou às autoridades sobre o cadáver encontrado um tempo antes pelo filho dentro da propriedade. Lembram disso, não é? Essa era a peça necessária, a causa provável que justificava agora a abertura de um inquérito e de um mandado de busca. E senhoras e senhores, nosso protagonista Herbert Richard Jr., que quando rapazinho gostava de coisas vis e nojentas e que havia recebido um diagnóstico psiquiátrico preocupante, ele tinha um cemitério particular na sua propriedade. Em 24 de junho de 1996, 3 oficiais do condado de Hamilton entraram na área gramada ao lado do pátio da casa de Herb e encontraram fragmentos de ossos humanos. Isso deu início a escavações por todo o terreno. Para ser bem exato com vocês, no dia seguinte, policiais e bombeiros iniciaram as buscas e ossos humanos estavam por toda parte, até no terreno do vizinho. Foram localizados 5.500 fragmentos de ossos e dentes, indicando os esqueletos de 11 homens, embora apenas algumas vítimas tenham sido identificadas e eram as seguintes: Roger Goodlett, de 32 anos, cuja mãe contratou um investigador particular, Stephen Haley, de 26, Richard Hamilton, de 20 e Manuel Rezendes, de 31 anos. A parte desses crimes locais desses homens caçados nos bares da noite de Indiana, uma investigação paralela que não foi concluída ainda conectou Herbert Richard à morte de outros 27 homens assassinados na estrada interestadual I-70. Essas vítimas eram tanto de Indiana quanto de Ohio. Elas foram estranguladas e seus corpos foram abandonados em diferentes pontos da estrada I-70. Então, em 3 de julho de 1996, 10 dias depois que os investigadores descobriram os corpos enterrados na propriedade do Herbert, ele fugiu para Ontário, no Canadá, onde entrou em um parque e tirou a própria vida a tiros dentro do seu veículo. Ele deixou uma nota de despedida de 3 páginas explicando que fez aquilo em consequência da falência e do divórcio, sem fazer qualquer menção dos homicídios que cometeu. Em uma conta rápida, foram perto de 40 corpos encontrados, mas com sua saída covarde dessa existência, muitas perguntas ficaram sem respostas, inclusive a certeza de ele ter sido o estrangulador da I-70 ou não. Mas a atuação do matador nessa estrada parou na época da compra da casa de Herbert em Fox Hollow Farms, onde havia espaço de sobra para esconder suas vítimas.
Pelo menos foi o que a polícia concluiu. Após a morte do marido, ou ex-marido, a Juliana Baumeister declarou que ao longo dos mais de 20 anos de casados, ela e Herbert mantiveram pouquíssimas relações íntimas, talvez, segundo ela, 6. Ela acrescentou que o marido jamais se despiu totalmente na frente dela. E agora, pessoal, retornando à introdução do vídeo depois de tudo isso, se houvesse, eu pergunto, uma viagem no tempo que fosse possível retornar ao início da adolescência do Herbert para submetê-lo a tratamentos psiquiátricos apropriados, será que o final dessa história seria outro ou não? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Não esquece de deixar seu like, isso é muito importante para o canal. Confira sua inscrição, seu sininho, compartilhe nosso conteúdo e, claro, entre para o nosso clube de membros. É isso, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.